Vamos iniciar agora o estudo da famosa escola positivista, muito cobrada nas provas. Então a gente sabe, já vimos isso, que a escola positivista ela vai surgir lá no final do século XIX e vai perdurar ali até o início do século XX. Então a escola positivista era o que? Era uma reação à racionalidade dos clássicos. Então tome cuidado com isso aqui. Foi, na verdade, uma luta, né, de escolas, uma luta de métodos. Então os positivistas vieram para quê? Para rebater a racionalidade dos clássicos. Então criticava muito, tá, os clássicos. E a escola positivista vai o quê? Estudar o paradigma etiológico dos delitos. Ou seja, pessoal, essa expressão cai muito na prova, então tá, já anote ela aí, tá, já deu uma ênfase. O chamado paradigma etiológico é o que? É o estudo das causas do delito, certo? E engraçado que as bancas já vieram até confundindo o aluno, tá? Com etimologia, né? A etimologia positivista adota, né? O estudo etimológico. Pessoal, não, na verdade, etimologia é relacionado lá às origens das palavras, tá? Então, cuidado, é etiologia do delito, tá? Estudo das causas do delito. Então, a escola positivista, ela vê o quê, pessoal? Ali, né, movida pelos avanços científicos e descobertas arqueológicas surgidas durante o século XIX, tá? Sobretudo pelos estudos de Darwin, Lamarck e Augusto Comte, tá? O chamado aí pai da sociologia. E, pessoal, lá no século XIX, havia o que? O chamado culto ao cientificismo. Acreditava-se que a ciência era a resposta para tudo. Então, por isso, os positivistas adotaram o que? O método empírico, tá? Lembrando que os clássicos adotavam o método dedutivo. O que está acontecendo aqui, na verdade? Aqui está acontecendo o quê? Um avanço, tá, das ciências. Então, lá na escola clássica, tá, que adotava ali métodos do direito penal, eles eram o quê? Racionalistas. Eles, vamos aqui fazer aqui, né, no papel e vamos chegar a uma conclusão. Aí, olha só, a sociedade tudo evoluindo, tá? A ciência evoluindo. Então, os positivistas viram, não, peraí, a gente tem que estudar o crime e achar respostas, o quê, pessoal? Com base na ciência, tá? E não com base somente lá, né, na razão, na racionalidade. E é engraçado que aqui fala, né, pessoal, a gente vai ver muito isso aqui, ó, né, os estudos de Darwin. Por quê? O Darwin ele veio, né, com aquela teoria da evolução das espécies. Então ele falava, olha, as espécies elas vão evoluir e as melhores vão se adaptar, tá, às mudanças. E a gente vai ver aqui que na escola positivista tem algumas dessas ideias, porque principalmente, né, o Rafael Garofalo ele vai falar, olha, a sociedade evoluiu e os criminosos, aqueles criminosos, tá, que não se adequem à sociedade, essa espécie mais evoluída, eles têm que ser o quê? Extirpados da sociedade. Então, olha só que interessante, né? Então, veio o que? Vocês precisam entender isso. Olha, a escola positivista, ela veio trazer, tá, a chamada cientificidade para o estudo da criminologia. Tá? Então, culto ao cientificismo. Então, é claro que foi adotado o método empírico, né? Aquele método, né, com base tá, em experiências ali observadas ali de perto, vividas. Então vamos lá, o criminólogo aqui na escola positivista, ele saía do papel e ele ia o que? Para ver, tá? Abrir o criminoso, ver ali tudo mais de perto. Então anote isso aí porque é importante essa ideia central da escola positivista. Então quais são as principais características da escola positivista? A criminalidade é o que, pessoal? É considerada um fenômeno natural. Existe em todas as épocas e sociedades. Existiu, sempre vai existir. A criminologia deve explicar as causas do delito, tá? Utilizando isso aqui, o método científico capaz de prever meios para combate. Então vamos estudar com o método científico o crime e vamos aqui encontrar soluções de combate. A criminologia tem um papel de o quê, pessoal? De defesa do corpo social. Na escola clássica, a gente tinha aquela ideia o quê, né? Principalmente sobre a pena, de ter o quê? Ter um caráter retributivo, né? Ah, não, o criminoso, ele o quê, pessoal? Ele errou, ele pecou, ele vai ter que pagar pelo mal que ele cometeu. Então vamos aplicar a pena para retribuir. Aqui na escola positivista já é a ideia de defesa do corpo social. Não, pera aí, aquele criminoso, ele está o quê? Ofendendo todo o corpo social. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar ele da sociedade. A gente tem que defender o quê? O corpo social. Olha como muda, né, o pensamento. Então a pena não deve ser aplicada com fim de retribuição, assim como era aplicada na escola clássica. Mas o que, pessoal? Em razão da periculosidade do delinquente como instrumento de defesa social. Então, opa, peraí, o delinquente ele está ofendendo a defesa do corpo social. Então, vamos o que, pessoal? Vamos aplicar a pena para quê? Para
realmente afastá-lo e para que ele não cause mais perigo ao corpo social. Então, o estudo da criminalidade abandona a escola clássica, defensora do livre-arbítrio, e migra para o terreno do determinismo. Então, lá, na escola clássica, a gente tinha a ideia do livre-arbítrio. O criminoso é um ser comum, escolheu pecar. Ele tinha essa liberdade de decidir. Aqui não, aqui ele é movido pelo determinismo, principalmente o determinismo biológico. Então, o criminoso, ele nasceu para ser criminoso, tá? Então, ele vai praticar o crime. Então, essas são as principais ideias e características da escola positivista. E aqui eu chamo a atenção para vocês, pessoal, uma atenção aqui, tá? Para você não confundir as chamadas pseudociências ou ciências ocultas, que aqui a gente ainda está falando da fase pré-científica, porque eu já vi a prova tentar confundir, tá? Os alunos falando que, olha, tá? A demonologia tá? Um estudo ali da escola positivista, então faz parte da escola positivista. O que a gente estudou, pessoal? Olha, o marco científico da criminologia se dá o quê? Com a publicação da obra O Delinquente, Lombroso, não é isso? Lá no final do século XIX. Então, olha só, ele já começou a aplicar ao Lombroso métodos científicos. E aqui a gente tem as pseudociências. Um exemplo é o quê, pessoal? É a demonologia. Olha só, investigação de pessoas possuídas pelo demônio e que apresentavam na sua face a marca do mal, né? O estigma diabólico. É um estudo criminológico, mas sem qualquer cientificidade. Então, a gente pode considerar isso aqui como, tá, a criminologia positivista? Não, porque, pessoal, não tinha método científico. Tá? Alguém foi lá e criou, olha, se a pessoa está com esse sintoma, é o demônio tal. Colocava no papel. Olha, se essa pessoa aqui está com esse outro sintoma, esse aqui é outro demônio. Então, demonologia era isso, estudo de demônios. Então, se você tem aqui alguma coisa científica? Não, né? Porque na escola positivista, ali, principalmente o Lombroso, ele ia lá, né? Ele abria, né? Ele examinou não sei quantos cadáveres, mas foram centenas e centenas e centenas. Então, olha só, ele realmente aplicava a ciência, tá, no estudo dele. Outra aqui, ó, frenologia, tá, que iria estudar as dimensões do crânio. Os frenólogos foram precursores de Lombroso, associava as dimensões do crânio a certos tipos de delito, mas foi algo assim muito mais raso, tá? Então a gente ainda entende como a frenologia uma fase pré-científica e não é ainda escola positivista. Também, olha, fisionomia, estudo o que, pessoal? Do caráter das pessoas pelos traços da fisionomia. Foca suas pesquisas na aparência do indivíduo, que podem ser características de índoles criminosas. Tá, o indivíduo tem uma aparência, tá? Tem uma aparência ali de criminoso, então é criminoso. Aqui que eu quero chamar a atenção para vocês, tá? A gente tem todos esses estudos, vamos chamar aqui, né? Estudos que na verdade não são ali ainda, né, dotados de metodologia. Então não são o que? Não são ali, a banca pode confundir vocês falando que são ramos ali da escola positivista ou que também fazem parte da escola positivista, mas não. Porque aqui ainda você não tinha, tá, um método científico empregado. Então lembre-se disso aí, apareceu questão de demonologia, frenologia, fisionomia, são ali ainda da fase pré-científica. É claro que, né, muitas vezes ali, pessoal, como a gente falou, tá, as escolas não vieram ali, né, os estudos, e vieram e acabaram. Tá, foram evoluindo e é claro que alguns autores pegaram conhecimentos, né, antigos ali para aplicar no estudo ali mais atual. Então é claro que a escola positivista vai ter uma certa influência, tá, desses outros estudos, mas aqui, tá, se falou nesses aqui, a gente não está falando da escola positivista, tá? Não tem ainda, né, realmente aí a cientificidade empregada. E aqui a gente começa com os principais autores da criminologia positivista. Esse aqui é o cara, tá, o César Lombroso. Ele vai inaugurar a criminologia com a fase o quê, pessoal? Antropológica, ou também pode vir na sua prova fase biológica. Lombroso escreveu Quem? O Homem Delinquente. A principal obra dele aí, O Homem Delinquente. Então já também foi cobrado isso. A quem foi, tá, o redator da obra O Homem Delinquente? Lembre-se aí, pessoal, César Lombroso, tá certo? Então ele afirmou que o crime ele não é uma entidade jurídica, como afirmavam os clássicos, correto? Mas sim um fenômeno biológico. Olha que interessante. Então ele está patologizando, tá, o crime. Razão pela qual o método indutivo experimental deveria ser empregado. Então, opa, peraí, o crime é um fenômeno o quê? Biológico. Então a gente precisa o quê? Estudar. Vamos ali, né? Estudar mais de perto. Vamos ali abrir, né, o criminoso para a gente entender como está acontecendo isso, porque ele praticou esse crime. Então tá, a ideia principal. E a principal tese dele foi, sem sombra de dúvidas, a do criminoso atávico. É isso, criminoso nato, uma espécie de selvagem degenerado, com deformidades físicas. Então,
Não sei, né? Dependendo do estado que você é, provavelmente você já viu, né? Às vezes uma pessoa lá muito estranha, o cara muito louco, a pessoa fala, pô, o cara é mó lombroso, né? Mó lombrado. Geralmente esse apelido vem disso aí, né? Da pessoa mais louca. Então Lombroso identificava o criminoso como ser atávico, tá? Um ser selvagem degenerado, que nasceu para ser criminoso. Ele tem, né, algo ali biológico que vai fazer com que ele realmente seja criminoso pelo resto da vida. Então, para ele, os fatores exógenos, a vida social, etc., eram apenas aspectos motivadores dos fatores endógenos, pois o criminoso nasce criminoso, determinismo biológico. Então, olha só, pessoal, fatores exógenos é o quê? É a sociedade, alguns fatores externos influenciando na prática daquele delito. Aqui, tá, a gente vai estudar muitos desses fatores exógenos lá na sociologia criminal, quando a gente vai, tá, estudar um pouco mais a influência do ambiente na prática do crime, correto? Mas Lombroso vai falar, olha, isso aí é muito irrelevante. O que vai determinar, na verdade, é o que? É um fator biológico, é um fator que, interno do indivíduo. É isso que vai fazer com que ele pratique o crime. Ah, então, isso é o que? É o que a gente vai levar em consideração. Então, que o indivíduo ele nasce para ser criminoso, ele é movido pelo determinismo biológico e ele vai ser criminoso. Então, muito importante essas ideias centrais de Lombroso.